Análise de Barcelona versus Inter de Milão, partida que termina em 3-3, com um placar bem elástico, né? Nós temos gols aqui no Barcelona de Ferran Torres, Lamine Yamal e um gol de Rafinha que deu como gol contra do goleiro Sommer. Nós temos na Inter de Milão 2 gols de bola parada com Dumfries e um gol de Marcos Thuram, que foi um golaço de letra, incrível. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje, como é que rolou esse jogo, qual a estratégia dos dois times, porque que cada coisa aconteceu aqui em campo, né? Vocês vão entender, inclusive, porque que o Barcelona jogou tanto na direita. Vocês vão entender tudo isso no vídeo de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. O Barcelona foi pra campo com o 4-2-3-1 clássico deles contra o 3-5-2 clássico da Inter de Milão também. Era um jogo que claramente a Inter de Milão vai pra se defender, porque é a proposta deles. Também porque eles também estão na casa do Barcelona. Esse jogo foi na casa do Barcelona. Então não tem muito como você cobrar deles que eles sejam o protagonista do jogo, nem nada do tipo. Até porque a proposta da Inter de Milão é bem essa quando enfrenta um time mais equilibrado, né? Que é se focar nos contra-ataques, se focar em construções mais rápidas e aproveitar as oportunidades o máximo que tem, não tenta ter a posse da bola. Mas é como eu já falei aqui da Inter, né? Ela é muito confortável em jogar um futebol moderno também, em ter posse de bola, então é um time que consegue ser uma retranca, só que moderna, né? Inclusive aproveita as fraquezas do futebol moderno muito bem. E basicamente por isso que você viu um jogo tão na direita do campo, porque eles sabiam que era onde eles deviam explorar, né? Inclusive o gol no começo do jogo rola numa falha de Nigo, que tava caído no lance, todo esquisito, nem sei exatamente o que aconteceu com ele, nem deu tempo de ver de tão rápido que foi o lance, cara. Mas em resumo, eles exploraram bem o lado certo do campo, muito utilizando seu jogador poderoso, né, Dumfries. Dumfries foi essencial para que esse jogo acontecesse. E aí a grande dúvida que pode ficar na sua cabeça, por que o Barcelona usou tanto o Lamine Yamal, cara? Por que ele não tentou acionar outros jogadores que estavam em campo? Pelo simples motivo de que quando você tá enfrentando uma retranca, você pode desbloqueá-la com a ideia do treinador. A ideia do treinador pode ser o suficiente para desbloquear essa retranca. Tem treinadores que são muito bons em lidar com retranca. E você pode desbloquear essa retranca com um elemento, né? Com uma figura que consiga fazer a mais em campo, que consiga ser diferente. E esse jogador parece muito Neymar, né? Parece um Neymar canhoto, no meu ponto de vista, né? Eu vejo muita gente comparando ele com o Messi. Eu não acho que é o caso. Eu acho que me parece bem mais um Neymar do que um Messi. Esse Neymar canhoto, né? Lamine Yamal, ele conseguiu desbloquear muito bem a linha de marcação e criar um caos absurdo na marcação. O único marcador que pra mim tava bem nos duelos com ele era Bastoni. Os outros estavam sofrendo muito ali pra duelar com ele realmente bem. Inclusive, Bastoni foi essencial ali pra tirar algumas jogadas difíceis que tava acontecendo em campo. Então, Yamal deu muito trabalho e ele fez um improvável em campo. Pelo menos, de novo, como eu falei no último vídeo, na minha última análise do Barcelona, 2 gols saíram porque esse cara tava em campo. Basicamente, no meu ponto de vista, é isso. Porque ele foi essencial pra 2 gols que aconteceram, né? Um no corta-luz perfeito, que parecia realmente que ele ia chutar a bola. No outro, ele tirou um lance completamente do nada, cara. Fez chover no deserto. E o uso desse jogador, abusar tanto desse lado de campo, é muito porque eles não têm outro recurso pra usar, né? Porque o único jeito deles fazer essa bola chegar no ataque seria com algumas bolas em profundidade, uma bola alçada ali, um cruzamento também pra um 9, só que quem era o camisa 9? Não era o tradicional Lewandowski, né? É um 9 que não é um 9 que você vai buscar a cabeça dele. Era um 9 mais de movimentação. Inclusive, tava claro ali no jogo que havia uma balança dupla na camisa 9, né? Dá pra dizer que essa formação foi mais um 4-2-4 quando o Barcelona subia as linhas e a gente via Dani Olmo se juntando ali ao ataque, se movimentando entre os marcadores. Inclusive é por isso que rola o gol de Ferran Torres, por causa dessa movimentação que os dois fizeram ali pra criar espaço. Essa formação já foi utilizada pelo Barcelona durante a temporada, inclusive eu já citei ela aqui no canal durante um tempo, eu falei sobre ela, tentei explicar mais ou menos o que funcionava ali daquele jeito. Basicamente é uma formação que cria uma dinâmica onde o jogador da Inter de Milão tem que te acompanhar e por isso você acaba gerando espaço. Só que óbvio, o jogador da Inter não quer te acompanhar, você descendo um pouquinho mais pro meio de campo, então acaba que é muito difícil marcar os dois jogadores ao mesmo tempo, e em algum momento ele ia sair livre em campo. É uma ideia muito boa e é uma ideia muito utilizada principalmente por treinadores portugueses. Basicamente é isso. E a partir dessa ideia a gente tem um gol, e os outros aconteceram muito por causa de Yamal e a boa finalização também de Rafinha, é claro, né? Inclusive, esse plano de jogo do Barcelona acaba afetando muito Rafinha, porque Rafinha não ia ganhar boas bolas ofensivas ali pra poder fazer gols. Ele acabaria sendo pouco acionado com muito menos qualidade do que normalmente é. Seria uma figura muito menos buscada, e quando foi buscado foi muito bem marcado e não ganhou muito espaço em campo. Então a vida de Rafinha tava bem difícil, cara. E realmente o grande recurso era Yamal, cara. Era acionar Yamal, era o jogo rodar em volta dele, porque você não tem outro jogador pra gerar tanto jogo. O outro cara que poderia desbloquear esse jogo é o cara do meio de campo, né? Pedri pode ser essa arma, porque ele é um jogador cerebral, que tem um passe refinado, que pode encontrar o
corredor certo com esse passe. Mas é claro, Pedri teria grande dificuldade porque o meio de campo da Inter é muito bom, cara. Esse trio de meio de campo é um inferno. E uma coisa que foi essencial para Inter de Milão tirar o jogo do Barcelona do ar, conseguir tirar o Barcelona do campo, foi essa pressão inteligente que eles fizeram. Como é que funcionava a pressão da Inter de Milão? Eles faziam a pressão, só que não era para roubar a bola. Claramente não era o objetivo deles ficar roubando bola. O objetivo principal da Inter, no meu ponto de vista, era fazer a pressão para empurrar o jogador do Barcelona um pouco para trás e para que ele não pudesse fazer um passe de graça, criar uma linha de passe, criar uma jogada em velocidade, acionar alguém em velocidade. Então, a pressão ela existia para impedir a construção do Barcelona e não necessariamente roubar uma bola e criar uma linha de passe. Esse plano foi essencial para tudo isso acontecer. O problema é que no primeiro tempo, a execução da Inter de Milão defensiva foi ruim, ok? Deu errado, e deu muito errado, por sinal. Deu tão errado que eles acabaram ficando muito para trás em campo do que eles deveriam. Eu vi um certo desconforto que inclusive eu quase nunca vejo a Inter de Milão tendo, que é ficando mais atrás em campo do que o normal. Então eles acabam ficando mais compactados e numa linha mais atrás do que o que eles deveriam estar. Claro que tem muito a ver com a linha alta do Barcelona, que é muito poderosa, mas também tem a ver com essa falta de controle que eles tiveram na parte defensiva. No segundo tempo eles foram muito melhor nessa parte, lidaram muito bem, até porque, é claro, né, os jogadores do Barcelona fazendo o que eles estavam fazendo, uma hora eles iam acabar cansando em campo. E aí você vê que tem muita qualidade nos meias do Barcelona para o jogo rodar, né? Muito na qualidade de passe desses jogadores. Só que você vê como esse esquema, por exemplo, ele é muito limitante para alguns jogadores. Esse Frank de Jong que tá jogando no Barcelona hoje não tá nem perto da versão real dele ali, né? Da versão original dele que brilhava tanto em campo. Ele não pode fazer as coisas que ele fazia. Ele faz um jogo mais diferente, porque você não precisa desse cara fazendo pressão, você não precisa desse cara recuperando bola e criando os contra-ataques aleatórios que ele gostava de fazer. Então ele não tem a liberdade para ser o Frank, que realmente era a melhor versão dele. Ele é uma outra versão que usa outras habilidades que ele tem, né? E é claro que o passe dele é muito melhor do que o que anteriormente eles tinham, até porque o jogador que eles tinham anteriormente, Marc Caçador, não é esse jogador todo que os torcedores do Barcelona estavam vendendo durante a temporada, inclusive, né? E pra mim esse é o grande problema, porque eles acham que Frank de Jong, por exemplo, é o melhor volante de todos os tempos, porque ele é bem melhor que o anterior. Só que o volante anterior já estava sendo exagerado pela torcida do Barcelona. Então a gente tem claramente um jogador que conseguiu se adaptar ao treinador, mesmo que não tire 100% da versão melhor dele, e ele tá utilizando outras habilidades como o passe qualificado dele, que hoje ele usou bastante ali pra criar várias jogadas também. Eu diria que o meio de campo do Barcelona foi essencial pra manter o controle do jogo e manter as bolas no ataque ali, e principalmente pra manter aquela linha alta o tempo inteiro, que rolou no primeiro tempo, né, que sufocou a Inter de Milão e que botou ela bem mais pra trás em campo. Por isso, inclusive, eu tô citando esses volantes, né, porque eles foram essenciais pra manter o ataque. Inclusive, o Barcelona me impressiona tanto por causa disso. Eu sinto que o Barcelona é um time que consegue manter o ataque o tempo inteiro. Então, o Barcelona o tempo inteiro mantém o cara pra trás em campo e tá muito confortável em jogar atacando o tempo inteiro. E isso é uma coisa que poucos times fazem muito bem, né? E é normal mesmo que o Barcelona tome muitos gols, que vire jogos, porque a proposta deles acaba deixando uma fraqueza defensiva clara. Eles dependem muito dessa linha de impedimento. Inclusive, é por isso que eu disse que a Inter de Milão era um counter do Barcelona, né? Eu falei isso muito antes do duelo sair, só pra deixar claro. Eu falei isso, inclusive, no meu Twitter ali, antes de rolar as oitavas de final, que eu falei basicamente que o Barcelona quer que alguém, por favor, tire a Inter de Milão antes deles jogarem contra eles, porque seria um problema muito grande. E aqui eu vou te explicar agora o porquê que é um problema tão grande enfrentar. Eu não elaborei tão bem nos últimos vídeos, mas agora eu vou tentar te explicar esse detalhe. Vamos lá. Nós temos na Inter de Milão atacantes que conseguem interpretar o jogo de uma maneira muito diferente e se posicionar de uma maneira muito fora do comum. Então essa dupla de ataque que você vê, eles são dois camisas 9 e ambos centralizam. Só que eles não centralizam o tempo inteiro. Em várias fases de jogo eles estão em outras posições de campo. E pra isso acontecer desse jeito, eles acabam sendo uma espécie de elemento surpresa. E quando você tem uma linha de impedimento que tá tão alta, esse elemento surpresa pode abusar dessa linha de impedimento e fazer gols com ela. Mas não foi nem isso que aconteceu, né? A gente viu que a grande vantagem que teve nesse jogo, principalmente da Inter, é a altura e força dos jogadores. Tem vários jogadores na Inter de Milão que são muito fortes e altos. E isso, quando tu olha pra uma perspectiva de um Barcelona que tem jogadores que são um pouquinho mais baixos, mais franzinos, jogadores, né, que vão trazer uma qualidade a mais em passe, mas que são mais baixos, assim, você tem uma clara vantagem, né, nas bolas paradas pra abusar desses jogadores, pra poder ganhar deles nesse quesito. Basicamente é isso. É claro, os zagueiros têm uma boa altura. Inter de Milão tem jogadores mais altos pra poder ir nas bolas paradas. Então, basicamente, a gente tem jogadores, assim, que são mais baixos no time inteiro, no geral, assim. Quando tu olha pro meio de campo, as opções de meio de campo, quando tu olha pras opções, às vezes, da lateral, da zaga, né, a gente tem um Eric Garcia, que é um zagueiro mais baixo, pode jogar na lateral também. A gente tem jogadores mais baixos, estatura mais baixa e com menos força física. Enquanto você enfrenta um meio de campo poderoso em força física e também laterais que são fortes, que são rápidos, nem sempre tão altos, mas o duelo físico seria muito
muito difícil, né? Então você tem 3 zagueiros poderosíssimos em bola parada, ainda tem laterais, ainda tem os camisas 9, ainda tem muitas figuras. Então nesse sentido, né, a parte física do campo, eles teriam uma grande vantagem mesmo. E considerando que a bola parada dos caras é tão bom, eles conseguiram inclusive, né, fazer 2 gols utilizando esse recurso, né? E é bem difícil de parar. Eu acho que no próximo jogo talvez o treinador mude a linha de zaga e conte mais com Ronald Araújo. Talvez ele seja essencial para lidar com essa velocidade desses atacantes e também com as bolas paradas que vão ser muito fortes. Talvez ele até utilize Christensen no próximo jogo, porque realmente vão ser figuras que você vai precisar de um duelo aéreo mais poderoso, de alguém que saiba ler esse tipo de jogada, e esses 2 jogadores podem entregar um pouco mais nessa parte. Basicamente é isso. Então, por esses motivos e alguns outros também, né, que eu não vou citar aqui, senão eu vou ficar meia hora falando. Por esses motivos eu achava que a Inter de Milão poderia ser um counter muito poderoso, e eu acho que se mostrou hoje, até porque eu volto a falar, o empate é muito favorável pra eles. Mas eu não acho que o duelo tá acabado não, diferente do que eu falei no vídeo do PSG contra a Arsenal. Eu acho que aqui tá tudo em aberto ainda. O Barcelona tem totais chances de ganhar na casa da Inter de Milão, como a Inter de Milão tem chances também de ganhar em casa. É claro que é um jogo que vai ser melhor da Inter, então esperem uma Inter melhor pra esse jogo, a não ser que role de novo, né, uma crise de lesões e aí acabe atrapalhando um pouco o jogo, né. Hoje Lautaro, por exemplo, saiu ali de um jeito estranho. E basicamente é isso, cara. Eu não vou falar mais, senão eu vou ficar infinitamente falando. Podia falar muito mais do Barcelona, podia falar muito mais da Inter de Milão. E agora a gente vai falar de quem jogou mal e quem jogou bem, no meu ponto de vista, é claro, né. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se você tiver no smartphone, use a opção de hype, tem aí na aba de comentários, você passa pro lado e dá um hype gratuito no meu canal. Esse vídeo vai chegar em mais pessoas. E também, se você quiser ter um contato maior comigo, eu comento as coisas ali no Twitter de maneira mais rápida. Eu comentei pouco esse jogo, porque eu tava muito vidrado assistindo ele, cara. Eu tava muito atento ao jogo, então acabou que eu comentei um pouquinho menos do que o normal. Agora, vamos falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Vou começar pelo Barcelona, né? Aqui a gente tem Pau Cubarsí, que ele fez uma jogada essencial pra tirar um gol, mas em outras ele sofreu muito. E teve o último vídeo que eu falei que eu não gostei tanto da partida de Cubarsí, e veio o torcedor do Barcelona reclamar, né? Nossa, tu não gostou da partida dele? Jogou muito bem. Se você se focar nos lances que realmente ele foi bem, talvez eu poderia falar isso. Mas se você se focasse também no ponto dele chegar atrasado em alguns duelos, dele ter muita dificuldade em lidar com a movimentação de alguns jogadores e ter sofrido nessa parte naquele jogo, é óbvio que eu não falaria que ele jogou bem. E hoje eu volto a repetir, eu não gostei da linha de zaga e eu não gostei de ninguém da linha de defesa do Barcelona hoje. Eu acho que se tivesse um volume maior da Inter de Milão, teria saído mais gols, cara. Só que a Inter de Milão, é claro, não conseguia controlar o jogo, então o controle do jogo era a maior arma defensiva do Barcelona, porque a linha de marcação tava sofrendo muito e teve muita sorte de Lautaro sentir e ele não continuar. Ele é um jogador que é muito definitivo, né? Em uma jogada ele pode definir o jogo, muito bom em drible também, ele é muito bom em duelar com o jogador, então, cara, é um problema muito grande. E aqui eu falo de Szczęsny. Não gostei da partida de Szczęsny hoje, achei ele com muita dificuldade de acompanhar o jogo, mas eu vou elogiar uma parte dele, né? A saída fora da área. Ele antecipou vários lances assim, e quando essa linha de impedimento falha, mas com um passe em profundidade muito forte, um passe em cima da linha de marcação também, né? Muito forte, esse goleiro tem que antecipar. E ele fez isso muito bem hoje. Então eu reclamo do goleiro, mas falo da parte tática, onde ele tinha que fazer esse papel, e ele fez muito bem. Melhor que muitos goleiros que, inclusive, poderiam estar nessa posição, que teriam mais dificuldade. Por último, de quem jogou mal, eu falo do atacante Dani Olmo. Não gostei do jogo dele hoje, inclusive, vocês estão começando a notar o que é Dani Olmo, né? Em jogos grandes, ele acaba sumindo às vezes, né? Era muito comum no Leipzig, quem acompanhou o Leipzig sabe do que eu tô falando. Dani Olmo é assim mesmo. Tem jogos difíceis que ele some, cara. É muito comum ele fazer isso mesmo. E agora eu vou falar de quem jogou bem, cara. Fala aqui de Pedri e Frank de Jong, dupla maravilhosa no meio de campo. Os dois foram muito bem com o papel do treinador aí. Pedri, pra mim, o principal ali. Eu poderia até dar um MVP a ele se não tivesse, né? Lamine Yamal, que pra mim ele é o grande MVP desse jogo. O melhor jogador dos dois times. Eu nem dou a Dumfries, eu dou a Lamine Yamal, porque, cara, o que ele fez foi fora do comum, foi de outro mundo o que ele fez hoje. E eu também falo que Rafinha jogou bem, cara. Ele teve pouco volume, mas no pouco volume que ele tem, ele foi muito bem mesmo em campo, cara. Que gol incrível que ele fez, cara. O gol ali salvou, né? Seria 3-2 com toda certeza se não tivesse esse gol. E assim, tem dois gols assim que são extremamente difíceis de fazer, né? Os dois pontas lideraram de novo o jogo, cara. E assim, Lewandowski faz falta, mas Ferran Torres faz um excelente papel. Eu elogio também a partida dele hoje. Ferran Torres tá na fase maravilhosa. Ele não é um jogador com tantos recursos quanto seria um Leiva, mas ele tá quebrando um galho muito bem, sendo um jogador muito importante nessa fase que você tá com uma lesão num jogador importante do time, cara. Gostei muito do que eu vi. Não tenho ninguém pra elogiar que veio do banco. Achei que o pessoal que veio do banco, inclusive, piorou um pouquinho o time. Só deu um pouco mais de gás pro time, porque eles correram muito em campo, né? Foi muita correria esse jogo pros dois lados. Você vê que tem o desgaste que teria, né, do último jogo ali que foi pra prorrogação. Então, é claro que ele precisava substituir um pouco mais cedo hoje, e ele fez isso, né? Senti que ele substituiu já pensando nisso. Fez sentido, fez algum sentido sim. No lado da Inter de Milão, aqui eu elogio alguns jogadores que pra mim foram importantes. No meio de campo eu falo da partida de Barella, pra mim ele foi muito bem. Na zaga eu gostei muito da partida de Adjerbi e
Bissek, os dois estavam muito bem na parte defensiva. Eu falo também do atacante Thuram, fez um golaço e também foi muito bem na parte defensiva. Em muitos momentos ele desceu ali pra ser uma linha de passe, pra desafogar o time, coisa que nem sempre ele faz, né? Muitas das vezes ele, às vezes, tá bem alto ali, focado nos contra-ataques, e hoje ele desceu um pouco mais que o normal. E ajudou bastante esse time. Por último, eu falo de Sommer, Yann Sommer. Talvez tenha sido quase tão importante quanto Dumfries no jogo, porque foram as defesas dele que fizeram a Inter de Milão permanecer de pé nesse jogo que foi tão difícil. E de quem jogou mal no Inter de Milão, eu falo de Lautaro Martinez. Não gostei do jogo dele hoje, ele foi mal pra mim nesse jogo. Não gostei da partida de Çalhanoğlu, achei ele bem abaixo. Normalmente ele é a figura de destaque, né, desse meio de campo, e hoje faltou muito dele, cara. Assim, ele entregou bem só na parte defensiva. O resto eu acho que eu senti um pouco, né, de falta dele. Pra mim, do cara que normalmente cresce nos jogos, eu senti que faltou mais protagonismo dele no jogo de hoje. Claro, não tinha muito espaço, mas eu realmente cobro ele. E, cara, eu não gostei dos dois laterais que jogaram na esquerda. Eu acho que só ficou uma lateral, e nos poucos lances que esses laterais tiveram, eles não fizeram muita coisa, né? Carlos Augusto, principalmente vindo do banco, fez muito pouco em campo, então eu também faço essa cobrança aqui a ele. Acho um jogador que foi um pouquinho abaixo do padrão. Enfim, é isso, rapaziada. Esse foi o jogo, foi incrível, foi um jogaço. É claro que esse vídeo pequeno não vai poder resumir o que foi essa partida. Ela foi incrível, muita bola na trave de Yamal, muita correria, muita loucura. Cara, foi no limite, cara. E quando tu olha pro recorte do jogo ontem, do Paris Saint-Germain contra o Arsenal, um jogo controlado, todo mundo jogando de terno, numa calmaria, pra loucura que foi hoje, pra a maluquice, o rock and roll que foi hoje, é tão diferente, cara, tão diferente. São propostas tão diferentes de encarar o futebol, cara. Enfim, cara, eu amo assistir essa partida de Inzaghi, é sempre cinema. Eu acho que é basicamente isso. E eu também gosto muito de Hans Flick, né? Eu acho um treinador aí que propõe um futebol que eu gosto bastante. E hoje, de novo, ele fez, né, esse futebol incrível. E eu acho que a palavra que define o Barcelona é a palavra confiança, cara. Assim, esse Barcelona, ele não tem o elenco que ele tinha no Bayern de Munique, que era melhor, com toda certeza. Mas ele tem algumas peças, assim, que sobem o nível, como os pontas, por exemplo. E também ele tem confiança. Os jogadores confiam fielmente que a ideia desse cara vai dar certo e eles tiram o seu melhor em campo. É incrível, cara. É muito importante, inclusive, essa confiança. Na parte da confiança, eles estão até melhor que aquele Bayern de Munique. Fisicamente muito bem treinados, inclusive, né, não senti muito impacto do jogo que eles foram pra prorrogação, porque fisicamente eles estão muito bem. Enfim, pro vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, né? Não esquece do like, do hype, ajuda muito o canal. Se quiser compartilhar também com alguém, eu agradeço bastante seu compartilhamento. É isso. Muito obrigado pela sua presença. Tchau.